Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live. Hoje com o convidado Luar do Conselheiro. Hoje é noite não só de São João, mas de poesia. Vamos lá, Luar. A rapaziada aí chegando. Oi? Salve, salve. Diga, meu mestre. Ô, rapaz, e aí, mestre? Como Me é que tá ouve você, bem? velho? Tudo beleza? Ou sim. Paz. Eu tô até usando fone aqui, mas você ouve bem aí, né? Tudo tranquilo, tô escutando bem. Massa, que bom, cara. Primeiro, boa noite aí a você e a quem tá chegando. Boa noite. E agradecer, cara, aí você ter aceito o convite pra gente bater esse bate-papo aqui de amigos e também poder apreciar um pouco de poesia, né? Da sua Eu que, poesia. eu que agradeço, querido, pelo seu convite e tanto tempo sem a gente se falar, tanto tempo sem a gente se ver. Você que tá daí, dessa cidade tão querida pela gente, né? Pois E é, rapaz, a cidade que você também já tem. fez seus projetos. Pois é. E é isso, cara. Eu vou lhe explorar um pouquinho aqui. Eu nem planejei nada de música para poder deixar esse espaço, além do nosso bate-papo como amigo, você recitar à vontade aí o que você achar interessante. Hoje que estamos, né? Agora que eu fui atentar para isso agora no início da noite. Hoje é a noite de São João, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Pois é. É um dia Eu, especial. eu, Ó, não sei se a rapaziada vai ouvir aí, mas a gente vai ser a trilha sonora do nosso papo hoje aí na live, pelo que eu tô nós percebendo, um todos. monte de bom. É a O tradição. curioso é isso. O que eu queria dizer é que existe uma coisa curiosa nisso aí, antes de começar o nosso papo, é que a prefeitura de Lençóis, onde eu tô aqui, para quem não sabe, decretou que é proibido fogueira, proibido fogos, mas tá rolando, né? Mas é como você falou, é uma coisa forte, é tradição, né? É tradição. Isso. Eu acredito que as fogueiras, acho que você já deve ter conhecido, já deve ter presenciado isso aqui quando morou. As fogueiras é uma tradição bem forte aqui, mas eu acho que os fogos deve estar rolando aí, né? Mas enfim, a gente diante desse momento que a gente está passando aí de isolamento social, de pandemia, às vezes a gente até se passa um pouco, né, das coisas que estão acontecendo. Mas vamos ao que interessa. Se não for te explorar muito, se você quiser começar aí com um pouco de poesia, Vamos, decla- ficarei muito. vamos declamar Beleza. um verso. Vamos declamar um verso. Massa. Eu vou declamar um verso chamado Confrade Radiante, que é um poema que eu gosto muito, eu tenho muito carinho. Eu escrevi esse poema para um poeta chamado Josafá Maia da Costa, que, além de poeta, ele era um grande crítico, principalmente um crítico da minha poesia, né? Quando eu publicava um poema, ele sempre fazia ali um comentário, falava um pouco da poesia. E aí um dia eu soube do falecimento desse poeta, conheci apenas pela rede social, e eu escrevi esse poema, Confrade Radiante, para esse poeta Josafá Maia da Costa. Ele gostava muito de linguagem rebuscada e, ao mesmo tempo, ele gostava da criação de palavras, que é uma coisa bem característica da escola filosófica e literária de Ariano Suassuna, né? Essa coisa de Ô, Ariano criar palavras Suassuna. e tal. O poema diz Massa. assim: qual espectro azul e fluorescente, num lampejo de aurora fulgurante, eis então este lorde triunfante de centelha de amores gloriosos. Sertaneios de galopes não ditosos, num versejo de alhures ruminado, cavalgando num martelo agalopado, sendo simples com teus olhos de brilhante, vira estrela, meu confrade radiante, nos mistérios deste céu todo estrelado. Seja sempre moleque amalucado, com rompante de ode declamada, sejas pétala de sonho amalgamada e regalo de amores suntuosos. Num repente de riachos caudalosos, sejas pedra por Paco edificada, sinto falta da letra rabiscada, num poema de lirismo qual infante, num remoto atual rápido instante, mais um brilho nessa noite estrelada. Verso laço, num compasso diamante, desmantelo de cenário e nevoeiro, sentimento de um rastro forasteiro e a certeza do vazio já dominante. A presença me faz falta, doravante, desde o olho cruzado então primeiro,
Tira este meu coração de tal acero, antes que a tristeza nossa então me mate. Temo que não me socorras, amigo Vate, caso eu precise do seu paradeiro. Poesia popular nordestina. A poesia insiste, resiste e persiste, né? Ela é libertina, libertária e libertadora. Eu não esqueço isso nunca, cara. Eu queria até abrir aqui uma coisa que eu até anotei pra gente não esquecer de alguns momentos que a gente fez juntos. E um deles, claro, né, que talvez seja o mais recente, é o Sarau Palavras, Sim. que foi bem bacana, que rolou várias edições aqui na Praça do Nequinha, aqui no coração da cidade de Lençóis, quando você residia aqui. E esse Sarau Palavras ficou uma lembrança muito boa, não só musical, mas de poesia e de poder agregar e reunir uma galera massa, que é de poesia daqui de Lençóis. Alguns não estão no momento, como o caso do nosso amigo Ramiro, o Ramiro Barbosa, que é uma grande figura, que na época morava aqui também, você também, né? Os músicos também se reuniam, né? Você com uma parceria também com o nosso querido Bruno Bezerra, que foi um dos convidados, que a gente bateu um papo aqui também pela live. Sim. E, pô, foi um projeto muito bacana, a gente fez ali, né, ao nosso modo, e eu acho que agregou bacana, assim, alguns eventos que aconteciam na praça, outros a gente fazia na cara e na coragem, e foi muito bacana. Eu queria salientar esse momento, né, esse momento Sim. da gente fazer um projeto juntos. Eu lembro de um, assim, que a rapaziada participou muito, que eu acho que foi no período já chegando o carnaval. Eu acho que a cidade já estava cheia, o público mais movimentado. Houve evento ali na Praça do Nequinha, que era uma praça onde a gente sempre se encontrava, ou para poesia, ou para as nossas aventuras típicas, ou para a boemia, né? Ou para a boemia, para o nosso querido Bar Barbosa, que hoje é o tempero da Det, né? Que é um ponto de encontro, assim, de uma galera massa, que já era antes da gente morar aqui, não só eu, mas você quando morou aqui, já era um encontro de boemia, de compositores, já há um tempo, promovido pelo nosso amigo em comum, Ramiro. E continua sendo ainda, né? Ainda continua sendo. Eu lembro que eu recentemente passei uma temporada em Morro de São Paulo, houve uma reunião de músicos e a gente escolheu esse lugar. Inclusive é um lugar que acaba... acho que não poderia ter um lugar melhor ali para fazer o Sarau Palavras, foi na Praça do Nequinha, que na verdade o nome oficial é Praça Maestro Clarindo Pacheco, um personagem, né? Uma figura... ilustre aqui na cidade, que era, né, maestro, né? E em frente ao prédio da Lira, da Orquestra da Lira, que é uma tradição de mais de 200 anos aqui na cidade de Lençóis. Então é bom a gente salientar essas coisas, né? E o Sarau, te agradeço a oportunidade de a gente fazer aquela experiência do Sarau Palavras, que foi massa, cara. É maravilhoso. O cachaça, o que acontece é o seguinte, eu cresci em Salvador, e eu aprendi com a coisa dos poetas da praça, né? Existia um movimento, você sabe, um movimento muito importante aqui em Salvador, chamado Poetas da Praça, que foi na época da ditadura militar. Então era assim uma trincheira de resistência. E eles faziam um círculo na praça e entrava um poeta, declamava e tinha essa dinâmica, né? E observando essa dinâmica, eu comecei a adaptar isso e fazer isso nos lugares em que eu fui, né, nos lugares em que eu viajei. Eu comecei a fazer isso em Valente, no sertão da Bahia, na região cisaleira da Bahia, com o apoio de poetas da região e poetisas, Alian Ferreira, Tita Ferreira, uma galera que juntou assim para fortalecer esse processo. E começou a dar certo, a funcionar. E aí eu fiz depois em Juazeiro da Bahia, eu comecei a fazer em Sobradinho também, Sarau do Angari, o Luau do Velho Chico. E aí cheguei em Lençóis e eu falei, pô, vamos fazer um sarau, vamos reunir, né? E aí comecei a buscar os poetas, as poetisas, você me ajudou muito na época. E a gente começou a organizar esse processo e a gente precisava de uma caixinha de som e de alguém para tocar, e você já colou na hora, e a gente fez algumas edições do Sarau Palavras. Isso. E depois fizemos uma edição especial com uma ideia de Ana Cacimba, da gente fazer na Feira Livre, que foi maravilhoso fazer na Feira Livre. Foi, bem lembrado, é verdade. Teve na Feira Livre umas experiências. Meu irmão, grande cineasta baiano, participou, tocou com a gente. Foi mágico. A gente conseguiu reunir os vaqueiros literários de Lençóis. Sim, é verdade, os vaqueiros literários. Importantíssimo, né? Um grupo muito importante para a cultura de Lençóis também. E Ramiro, você falou de Ramiro. Inclusive, o Sarau Palavras ele foi classificado no edital de culturas populares, mas infelizmente não foi aprovado no final, né? Mas eu lembro que na época você me falou dessa possibilidade. Pois é, e aí você falou do Ramiro, né? O Ramiro, a gente compôs uma música muito especial, que é um samba que a gente vai estar
Bom, eu estou Massa. produzindo ele com Arquimedes Nascimento, lá de Valente. A gente está articulando para fazer essa gravação e vai ficar muito Massa. bacana. É uma música que fala justamente das tradições de Lençóis, a coisa do jaré, que é uma religião específica da região, ligada aí aos Isso. garimpeiros, né? A questão do garimpo propriamente dito, né? Os sambas rurais que tem por aí, né? A gente pegou isso assim e fez uma letra bem bacana. E mais na frente aí vai estar rolando. O bacana é que você lembrou aí da feira e de reunir esse grupo, que eu particularmente não conhecia, apesar de estar mais tempo aqui, dos vaqueiros, velho. Foi bem bacana esse tipo de abordagem, é uma coisa que a gente tem que buscar, né? É porque as pessoas vêm pra Chapada passear, outras vêm morar, e fica totalmente apático em relação à cultura do lugar, a cultura do garimpeiro, a cultura das pessoas que estavam aqui antes. Eu costumo dizer para as pessoas aqui, não querendo enaltecer nada, mas foi realmente, eu me encantei realmente primeiro por Lençóis. Eu, por acaso, por ironia do destino, vim bater na Chapada para fazer um som, passei por Lençóis, me encantei pela cidade, depois eu vim descobrir as belezas naturais que tem ao redor. Claro que isso é um bônus, isso é uma coisa maravilhosa. Mas a Chapada Diamantina e Lençóis não é só cachoeira e trilha e essa coisa que é explorada pelo turismo. Claro, isso é muito importante. Mas tem uma cultura muito grande, cara. E Muito eu acho que forte. você foi um cara que, num período que teve aqui, você teve essa sensibilidade de se aproximar dessas pessoas e enaltecer isso. E outra coisa bacana aqui que eu acho que foi um feito aqui na sua passagem. E Lençóis tem muita lenda, tem muita história. Cada vez que eu converso com uma pessoa daqui, tem uma coisa, uma história a mais para se acrescentar e, enfim, tem muita coisa curiosa. E as pessoas vêm para cá com um pensamento mais, não sei como, mais imediatista talvez, e Um só outro fica aí foco. viajando. Outro foco. As mulheres querem andar de salto alto nas ruas cheias de pedras de lençóis, é engraçado. Os homens são. Bota chiclete com banana bem alto, não desmerecendo Belmarx e companhia, mas. Eu não É sei, eu não complicado. sei se é uma. Vem como se fosse um balneário de praia, entendeu? E na verdade não é. Aqui tem esse potencial de ser um lugar de lazer muito bacana, de aventura, mas tem outras coisas, cara. E é que bom que você tá falando disso e me fez até produzir esse desabafo aqui, cara. Uma Não, e coisa que eu ia, tipo, além da questão, né, da cultura, que é maravilhosa, ela é plural, até porque em cada cidade, em cada município da Chapada Diamantina, que é uma região mágica, você encontra culturas bem específicas, né? E da mesma forma que existe essa questão cultural e tem a questão do turismo, também tem a questão de que é um ecossistema endêmico, né? E exatamente, delicado. Então, assim, certas coisas que a gente delicado. traz da cidade grande e leva para aí, alguns costumes não vão se encaixar nunca, né? Na Não verdade, vão se é uma, encaixar. é uma agressão na real, né? Exatamente. E assim, eu vou fazer uma pergunta aqui pra você, que na verdade eu tô fazendo sempre para os amigos que eu convido para bater um bate-papo. Como você está seguindo nesse momento de isolamento social, de pandemia, e o que é que, assim, como é que está sendo? Está se produzindo coisas? O que é que tem acontecido no sentido pessoal e artístico para o Luar do Conselheiro nesse momento de isolamento aí? Então, é um momento ímpar, né? É um momento que ninguém imaginava que podia passar e está sendo duro para todo mundo. A Com classe certeza. artística está sofrendo, assim como outras classes. A gente está aí buscando algumas formas de estar. Aí as lives vêm aí para isso e alguns É, shows também pela internet. Está sendo duro, está sendo muito duro, mas eu estou conseguindo, assim como, né, os artistas que estão com esse ímpeto da coisa da produção, eu estou conseguindo produzir bastante. Eu estou massa. conseguindo produzir música, né, que é uma coisa que ficou Pô, legal. guardado durante muito tempo. Eu fiquei praticamente 20 anos ou um pouco mais trabalhando a questão da literatura e as músicas iam acontecendo assim uma hora ou outra e muita coisa foi para a Isso, gaveta. E agora é é um verdade. momento que eu produzi, bom, eu publiquei mais de 20 livros, né? Então, assim, eu estou no processo agora de cuidar da música, Ah, né? legal. E isso tem acontecido justamente pela disponibilidade dos músicos, dos artistas, dos compositores que estão num processo de isolamento, estão em casa, tem um pouco mais de tempo, teoricamente, né? Isso. E assim a gente vem fazendo, eu tenho algumas parcerias musicais aí que estão rolando, eu estou postando aí no Instagram, no YouTube,
né, no canal da gente. Segue lá o canal da gente, fortalece o ar. Legal. E a gente Beleza. está trabalhando muita coisa da música agora, né? E isso está fortalecendo também um pouco a questão emocional nesse processo. Porque quando você está num processo de isolamento, um momento de dor, um momento de tristeza, de medo, de preocupação, a música, a poesia, produzir, né? Na verdade, estar produtivo, é uma coisa que fortalece a questão emocional, a questão espiritual, a questão sentimental, né? E acaba que isso se retroalimenta. Acho que o processo é esse. A resposta seria essa, está sendo muito duro e muito produtivo também. E o que é que estava rolando assim de projetos que você estava envolvido ou fazendo, que foi talvez interrompido pelo que está acontecendo? E se você tem algum projeto para o futuro, independente de quando essa pandemia vai voltar ou não? O que é que você tem aí a caminho? Então, algumas coisas tiveram que ser interrompidas, né? Algumas ideias, alguns projetos que eram mais físicos, assim, que exigiam mais a presença física da gente. Eu fui convidado para um sarau na Serra Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, e o pessoal já tinha articulado tudo, ia articular passagem e hospedagem e tudo mais, e acabou que a gente teve que cancelar, né? Questões óbvias. Além disso, outros eventos que eu estava articulando também. Mas é isso, faz parte, não tem muito o que fazer, né? Muita gente cancelando tudo. A gente está tentando lidar com uma situação absolutamente atípica, né? Então, é verdade. A gente vai tendo que dar. Tem algumas ideias, alguns projetos, alguns convites bem especiais. O Serafim, que é um cara que você conhece, um cara muito bom, o Serafim Martínez, ele me fez um convite também bem especial. Eu vou deixar para falar mais na frente, quando a coisa estiver mais configurada. Mas tem umas coisas boas aí sendo planejadas, né? E quem sabe mais na frente aí eu comece a mexer um pouco mais com a música no sentido eu mesmo, não só como compositor, né? É uma coisa que eu penso aí mais na frente. E vamos ver aí. Enquanto isso a gente vai produzindo. E o bacana é que é bom salientar aqui para a rapaziada que não sabe, você tem parceria com vários artistas da música, né? Claro, você tem seus livros, tem as suas poesias, mas a parceria, inclusive um deles, que é nosso amigo comum também, né? E no qual a gente se reencontrou depois de muito tempo. Eu acho que foi um dos reencontros que a gente teve há muito tempo atrás, no Cine Teatro de Lauro de Freitas, num show do J. Ribeiro. É um cara que tem um trabalho maravilhoso, um cara assim que faz um trabalho de MPB bacana. Ele fez um show com a banda. E de repente eu lá tomando minha cachaçinha ali nos bastidores te reencontro. E a gente... É isso, e bacana a gente ser convidado para fazer a parte. Eu acho que eu fui chamado, inclusive, de última hora, foi uma coisa assim meio que de última hora. E a gente, naquela mesma época, eu retribuí o convite também e convidei ele para participar do projeto Cordas e Copos, que é o que eu faço uma parceria com o Rogério Grilo, que foi feito naquele teatro semanas depois. E foi bacana aquele reencontro, e você me fez lembrar do Movidos a Álcool, a banda que a gente ficou quase 10 anos aí. É uma aspa que eu quero pedir aqui. Quem não sabe, eu conheci Eduardo Cachaça, primeiro, eu falo sempre isso, né? Primeiro como fã, porque eu assistia aos shows da banda Movidos a Álcool, eu gostava muito. E depois ficamos amigos e chegamos a escrever uma canção também, que mais na frente a gente vai trabalhar ela. Então, pois cara, vamos ver se a gente aproveita esse momento. Exato, a gente tem essa ligação, eu pelo menos com você, já há muitos anos. Depois a gente se tornou amigos, eu cheguei aí na Chapada. E J. Ribeiro é um parceiro, foi um presente que Uriel Marques me deu. Olha, ele acabou de falar. O Uriel tá presente aí, ó. Uriel Marques é outra pessoa que tem uma importância na minha vida fundamental, porque ele foi a pessoa que me levou para a música. Na verdade, eu era poeta e tão somente poeta, e Uriel Marques foi quem me levou para a música. E mais do que isso, Uriel Marques, a gente teve uma banda, né? A Morlock, depois Pachamama, a gente foi pensando umas coisas, a gente fazia uma música bem bacana e chegamos a fazer alguns shows, teatro módulo, foi uma época maravilhosa, com Gel Santos, Laila Menezes, Herbert Cortes, essa galera provavelmente está aí ou vai chegando aí daqui a pouco. E ele me apresentou, o Uriel me apresentou J. Ribeiro, a gente fez um samba, que foi a primeira vez que eu fiz um samba na minha vida, eu nunca pensei que eu fosse fazer um samba. Legal. E eu fiz um samba com ele, que é Dor de Samba,
Tá no Eu lembro YouTube. que você me contou essa história. Dói tanto que não é dor, é samba, né? Tem dor que dói tanto que não é dor, é samba. E aí, Bonito isso, cara. no fim das contas, a gente começou a compor, e a gente agora chegou à conclusão de que vai sair um CD. Nós vamos fazer um CD Porra, junto, legal, cara. né, Essa de parceria. composições nossas. A gente veio num processo agora, na pandemia, que foi um processo que saíram umas 3 músicas seguidas, assim. Pô, que bacana. Um processo de inspiração aí, satânica e armorial. E essa coisa tá rolando, né? A gente chegou a rabiscar algumas coisas que a gente pode dar continuidade, aproveitar esse momento aí, viu? Aproveita e fica aí o nosso... Reacender essa Marcos, chama. Marcos Cowboy, da Boca do Rio aí, ó, Marquinho do Berrante, grande figura, berranteiro, gravou um CD. No CD ele fez uma homenagem para mim fantástica, falando dos canudos, fazendo uma analogia, né, dos canudos de refrigerante com a guerra de canudos. E um grande abraço aí para Marquinho do Berrante, Legal. Paulo Raio, Pô, Carlinha. eu vou aproveitar aqui, cara. Eu vou dar um alô aqui pro pessoal que tá aqui já. Mandar um abraço aqui para nosso amigo Bruno Lima, que é músico, colega. Alice Grande, Gomes, lá de Morro de São grande. Paulo. Quem mais aqui, rapaz? Tem uma rapaziada dando alô e eu às vezes aqui me empolgo no papo e acabo não. Casa Experimental de Música do nosso amigo Dade Andrade aqui de Lençóis. Grande mestre Dade Andrade. Dade Andrade, grande parceiro aí que Grande me professor. ajudou muito no pé da ladeira, aquele EP que eu fiz, né? Cara de coração bom, cara de caráter. Grande Não, ele é um grande parceiro. Saudade de Lençóis. Vanessa aqui de São Paulo, um abraço. Sérgio, meu irmão, de Copo de Sangue, diretamente do... O Uriel que tá aqui, mandando um alô também. Seu Uriel. parceiro, né? Rapaz, às vezes o pessoal fala pra mim, dê uma olhada, o pessoal dando alô, porque eu vou me distraindo aqui no papo, que é sempre bom, né? Que bom, que é sempre... Aí Eu entrou esqueço de dar um alô pra rapaz. Herbert Cortes aí, ó, mestre no violão também aí, ó, figuraça, musicista. Massa. Legal. Maria da Penha, lá de Alagoas. É isso aí, um abraço pra rapaziada aí toda do público aí do Luar e daqui que tá acompanhando aqui no meu Instagram. É que às vezes o pessoal me manda mensagem para lembrar disso. Eu vou te fazer uma pergunta, cara, que eu acho que tem a ver também com essa coisa do isolamento social, que foi até a ideia de um dos convidados, e eu tô fazendo desde então. Uma pergunta assim que me fizeram e eu achei bacana compartilhar. E que está acontecendo comigo também, de uma maneira muito intensa. Eu voltei a ler mais, né, por conta dessa coisa eu estava um tempo meio afastado dos livros. Eu passei a ouvir mais música, por incrível que pareça, por estar envolvido e ser a minha grande paixão, mas ouvir mais música, ouvir mais coisas novas e assistir mais filmes, naturalmente, né? O meu curador aí dos livros e dos filmes é o nosso amigo Juca Badaró, que é cineasta e é muito ligado à literatura, assim como você. A música... Eu estou me valendo pelo um artifício de um tipo de plataforma, que eu não vou falar o nome aqui, que tem um símbolozinho verde, que todo mundo conhece, inclusive minhas músicas estão lá. Eu não vou ficar falando aqui para não fazer propaganda, né? Eles já estão ricos demais. É verdade. Apesar de não ter só essa plataforma, ter outras. E aí eu estou utilizando o artifício dessa plataforma e ouvindo bastante coisa. Então, às vezes, uma das últimas lives aqui, inclusive, como exemplo, eu tive um papo com o Alisson Lima, que é vocalista da Pastel de Miolos, e ele, por saber do meu gosto pela música, digamos, romântica e brega, ele me falou de um álbum que eu não conhecia do Aldair José. E eu ouvi aqui uma tarde toda, não sabia da produção desse álbum do Aldair José, que tem uma pegada mais crítica e uma pegada mais rock and roll, que chama Gatos e Ratos. Porra, fiquei apaixonado. Isso me dá muito sabor. Isso que eu acho bacana na arte, é você interagir com seus colegas da arte, da música, no seu caso também, que é da música, da poesia, e vir uma indicação. Claro, conversando entre amigos também, eu comecei a prestar atenção em alguns filmes que estão sendo comentados aí, seja do filme mais bobo americano até um filme mais conceitual. Estou tentando aí consumir por conta da correria do dia a dia, das coisas, Enriquecer, a né? gente... É um enriquecimento cultural, né? Então eu te faço essa pergunta: o que é que você anda assistindo, ouvindo e lendo? Então, eu não tô lendo, não tô tendo cabeça para ler no momento, porque eu tô realmente num processo de produção muito grande. Se você vê a rede social, eu tô sempre produzindo ali alguma coisa. Para além disso, eu tô buscando outros tipos de produção, outras coisas, e outras coisas vão surgindo e acaba que eu não tô tendo tempo nenhum para leitura, né, nem para assistir também. Eu estava assistindo série e tal, acabou que deixei de assistir para estar fazendo outras coisas.
E música sempre, música eu estou ouvindo bastante, né? Eu preciso, eu necessito ouvir, né? Tenho alguns livros parados que serão lidos, alguns que eu ganhei de presente, inclusive. Tem um livro do poeta Adão Cunha, que é um poeta de Itapuã, Ocupando o Branco dos Olhos, é o nome do livro. É um livro que eu até comecei a ler e fiquei assim encantado. Eu gosto muito da poesia desse poeta, né? E é um grande amigo também. Mas Legal. eu estou mais focado nessa coisa da produção mesmo, né? Estou produzindo muito. E música, eu ouço as coisas do Nordeste. E as coisas que me chegam, eu ouço as coisas do Sul também. Eu gosto da música gaúcha. A gente sim. gosta, né? A gente gosta da música gaúcha. Isso, exatamente. Eu gosto dos extremos, cara, da cultura e da música gaúcha e da cultura e da música nordestina, do Nordeste, aqui onde a gente tá, né? Eu sou encantado pelos dois, assim. Eu tenho ouvido bastante coisa e tenho ouvido bastante coisa dos amigos, né? Que a gente conhece o trabalho, a gente gosta, a gente sabe. Eu ouço o J. Ribeiro em casa, eu ouço a galera do Trotamundo, né? Porra, legal, cara. Eu ouço as pessoas, Irmão Carlos e o Catado, Neto Lobo e a Cacimba. Neto Lobo, legal. Coisa que eu gosto, eu ouço e eu indico, né? Existem pessoas assim que são especiais ao ponto de pedir para indicar música, né? E a gente vai e indica, né? Eu vou aproveitar aqui, dar uma desperto. Espero que você não me leve a mal. Mas eu vou te dar uma indicação para você ouvir a partir de julho. Eu fiz, logo quando eu cheguei aqui, vou contar uma história bem rápida, não para não me estender muito. A vivência, a experiência de estar morando na Chapada Diamantina mudou muito a minha cabeça pessoalmente e mudou também muito o meu trabalho musical. E venho a partir do Pedaladeira, que foi um EP com 5 músicas, que eu acho que você conhece, que eu acabei absorvendo mais uma música mais orgânica, mais tranquila talvez do que eu fazia do rock and roll e mais voltada à música nordestina. Eu resolvi abraçar isso, até pela influência também do Bateia de Renda, que é um grupo que eu acho que você conheceu, com uns amigos que eu fiz aqui. E aí o que é que acontece? Final do semestre do ano passado eu resolvi fazer um segundo material, um segundo EP. O título é Vai Quem Quer, é uma brincadeira de uma brincadeira interna e ao mesmo tempo é uma homenagem a Lençóis, porque também é o nome de uma rua popularmente chamada aqui. E aí eu comecei a fazer esse tipo de brincadeira, né? Eu morei numa rua que chamava Pedaladeira e depois me mudei para uma rua que chamava Vai Quem Quer. Aí veio esse nome para esse título. São 6 músicas totalmente autorais, não todas minhas, algumas eu fiz em parceria. Duas são do Rogério Grilo, que é um grande parceiro que acabou vindo morar aqui, que é parceiro do Cordas e Copos. E assim, tem uma música, cara, de um grande amigo nosso em comum que eu queria lembrar e ressaltar aqui, que é o H2A, que na época que você estava aqui, e ele também estava aqui, e Ramiro estava aqui, porra, essas figuras poéticas foram embora, né? Que, assim, enfim, cada um com sua história. A gente se encontrou no momento certo, né? H2A, ele Exatamente. veio de Brasília para Lençóis e o livro dele foi o primeiro livro a ser queimado pela ditadura militar. Foi o livro de poesias, né, de H2A, Heitor Humberto de Andrade, né, Heitor Humberto de Andrade. Encantou, mas nos deu a honra de sua presença, de suas ideias. Inclusive era um entusiasta do nosso sarau, né, sempre participava. Exatamente. Do nosso sarau, inclusive declamando poesia, né? Isso. Pô, ele geralmente abrilhantava a coisa. Então, assim, num desses momentos de amizade com ele, uma vez ele me deu algumas folhas de papel que eram poesias pequenas que ele escrevia. E eu resolvi musicar uma delas, virou uma música chamada Necessidade, que acabou se tornando um shot, e vai estar nesse material do Vai Quem Quer. São 6 músicas. Da última música que eu fiz nesse período de isolamento social, eu fiz com um amigo que estava aqui no momento, até a música que eu já tinha feito um tempão com H2A, uma parceria também com outras pessoas em participação, enfim, ficou 6 canções, estou fazendo esse EP, eu acredito que em julho vai estar nas plataformas, nos streams aí, vai estar... Aí fica a indicação para você ouvir com calma e me dar uma opinião. Estaremos já estou no processo de... eu aproveito aqui, faço essa indicação com você, faço a propaganda também. Claro. E aí tá no processo de masterização, tô já bolando a questão de uma capa para ter um conceito, porque eu acho que o artista ele tem que pensar no conceito. E aí, enfim, algumas músicas ficaram de fora, que inclusive eu vou lançar como single no futuro, mas é um projeto e um plano que eu tenho para 2020, mesmo com tudo isso parado, que dá pra gente concluir, né? É uma coisa que eu tô tentando adiantar. Sim. E se tudo der certo,
em julho, o EP Vai Quem Quer vai estar aí para a rapaziada ouvir, então fica a dica. Estaremos aguardando ansiosos. Valeu, cara. Então é isso. Eu aproveitei aqui para falar, porque eu tô sempre falando nas lives, que é uma forma de divulgar também, né? Claro. E aí fica a dica para você. Podemos usufruir aí de uma poesia, podemos, como é, você que... Vamos. Vou fazer mais Vamos lá? Um verso mais curtinho. Falar Fica à vontade, falar um pouquinho antes das poéticas nordestinas, né? Eu estou, inclusive, falar desse projeto, né? Eu estou começando a pensar, projetar e começar a gravar umas videoaulas sobre cordel e algumas métricas nordestinas, né? No Nordeste brasileiro, nós temos diversas métricas, são centenas de métricas. Muitas dessas métricas com influência moura, influência árabe, muitas outras de influência ibérica, de influência nórdica, germânica. Nós temos aí, né, os quadrões, as sextilhas, as septilhas, os galopes, né? E cada estilo desse literário, né, ele pode ser musicado. Ele está ali, ele tem uma métrica, ele tem, né, uma cadência, ele tem um número de sílabas. E eu pretendo estar fazendo um mini curso, uma coisa assim, né, sobre esse assunto. E aí eu vou declamar justamente uma dessas métricas nordestinas, que é o galope, né? Que diz assim: os versos que faço com flores no cio e arvoras abelhas em busca de mel. Toda passarada que voa no céu, toda borboleta em vento bravio, toda nuvem branca no céu do Brasil é tudo poema que eu vou cantar. A luz pirilampo, o dom de amar, e toda a força de uma cachoeira que cai lá de cima, descendo a ladeira nos 10 de galope na beira do mar. Rimas catingueiras de uma métrica forte, eu verso as flores, o sol da manhã, eu verso a água, a terra, a maçã, eu verso a vida rimando com a morte. Eu verso o azar versando com a sorte, e é dessa sorte que eu quero falar, a sorte que tenho de nunca faltar, a palavra certa e a rima certeira, que cai lá de cima, descendo a ladeira nos 10 de galope na beira do mar. Aqui está presente a poesia popular nordestina. É isso aí, muito bem. 10 de galope é uma dessas métricas, né? Sei. Pô, legal, velho. É isso. E agora, em relação às suas poesias musicadas, vamos dizer assim, com parceiros, talvez o J. Ribeiro seja o mais tu costumais, né? Talvez seja o que você tenha feito mais música, né? Mas qual foi a experiência assim, mais diferente, mais curiosa dessa galera que você já tem feito? Justamente o que você falou. É sempre muito especial, né? Porque as coisas elas acontecem de uma maneira muito mágica, né? Tem uma sincronia universal aí nesse processo. Olha aí, ó, o Serafim. Falando do Serafim agora há pouco, ele entrou aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí teve uma situação bem especial. Eu fiz uma publicação de um poeminha curto, só que aí eu tenho uma metodologia de publicação no Instagram, que normalmente eu faço assim, eu faço 3 publicações de poema e coloco um vídeo, né? E eu fico nessa matemática. E aí, no fim das contas, eu coloquei um poema a mais, eu acho, alguma coisa assim. O poema recebeu várias curtidas, o pessoal gostou, comentou e tal, mas aí eu excluí e postei novamente, né? E aí, o Cardo Peixoto, que é um músico lá do Rio Grande do Sul, lá da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, ele viu o poema, porque eu repostei o poema. E aí ele me disse: pô, Luá, eu li o seu poema e já peguei o violão, já comecei a tocar e começou a rolar. E aí, escreve outra estrofe aí. Eu escrevi outra estrofe, mandei para ele e ele fez uma valsa, né? Ele fez uma valsa, eu jamais imaginei assim, né? E no fim das contas ficou lindo, né? E essa eu acho que foi assim a mais diferente, porque eu soltei e ele foi, captou no momento certo e falou comigo e a gente gravou e ficou lindo, né? Então eu acho que esse daí foi... essas coisas às vezes acontecem meio sem planejar, meio sem pensar, a coisa vai fluindo e eu acho que é o mais bacana, é o mais saboroso, assim. É o caminho natural, né?
é bacana quando os caras marcam de repente para se encontrar e fazer uma música, mas nem sempre acontece desse jeito, né? Eu Exato. acho que a coisa vai fluindo de alguma forma, uma ideia que te incomoda, às vezes no meio da noite, no sono, ou num lugar que de repente você está em algum lugar inesperado e vem uma ideia. E eu acho que baixa nesse sentido, né? Eu queria até Exatamente. lembrar aqui eu queria até lembrar um momento aqui, cara, que a gente viveu, até não num ponto de vista assim, de nenhum evento. Foi um evento que aconteceu, que acho que mais de cunho pessoal. Não sei se você lembra que a gente fez uma reunião uma vez, tílica, lá na casa do Juca, meu irmão. Lembro E sim. aí tava você, não lembro mais quem tava da galera, mas o próprio H2A, nosso querido H2A, Ah, tava na ocasião. Então começou o álcool subir as ideias, a gente começou a fazer uma viagem muito grande lá de falar coisas e o H2A falando. Aí o Juca teve a ideia de ligar a câmera. Então, numa dessas idas lá na casa do Juca, eu tava lembrando desse dia. Aí ele falou, pô, cara, eu acho que esse material ainda tenho guardado. Eu falei, pois é, vamos ver se a gente consegue pegar esse material aí, editar, fazer uma coisa bacana e é um presente pra todos nós daquele encontro, cara. Você lá na aquele casa do momento foi Juca, que a gente falou de poesia, de música, de Chapada Diamantina enfim, até eu me empolguei, comecei a falar um monte de coisa, enfim. e Foi, rolou, foi, rolaram uns rapés muito especiais. pô, uns Lembra? rapés, exatamente, exatamente, eu gosto, eu gosto. Muito É bom. verdade, Pô, é. vai ser bacana se tiver esse material, viu? Vai ser É isso, bacana. eu tava tentando lembrar ele isso, pra ele resgatar esse material, de repente editar, fazer uma coisa legal assim, e deixar registrado, a gente pode até de repente deixar disponível na internet, como lembrança mesmo, pô, daquele momento pra todos nós, né? Foi um Para quem momento não, pra mim, para quem não sabe, Eduardo Cachaça tem um irmão chamado Juca Badaró, que é uma figura é, linda, uma figura magnífica. Não só ele, como etílica, companheiro, é etílica, né? É total. uma galera do bem. E eles fizeram um projeto magnífico na época que eu estava morando em Lençóis, né? Um projeto com cinema, né? Era o Fruto do Mato, Isso, isso, né? Fruto do Mato, Fruto o Cine Clube, em alusão a um livro do Afrânio Peixoto, que é uma a grande Frane fechou. figura literária, né, de Lençóis, foi da Isso, Academia de Letras, né, Imortal. isso. E esse projeto levou cinema nacional, né, cinema da Bahia, para o povo da Chapada Diamantina e a gente pôde assistir e não só assistir, mas também debater com produtores, com Exatamente. atores desses respectivos filmes. Né? Foi aí que a gente teve a sorte de conhecer tanta gente brilhante, Isso, né? Na exatamente. história do... É. Um grande abraço para o Juca Badaró, que é um cara que eu respeito e tenho muita admiração e carinho. Ah, beleza, cara. Passo aí os votos aí pra ele. A gente tá sempre em parceria aí. Ele tem feito uns vídeos, né, inclusive uma dessas músicas que eu fiz nesse período de confinamento, a gente teve a ideia de ir lá na casa dele fazer um pequeno videoclipe. Tomada, né? Sempre disseminando as ideias, né? E Sim. aí ele sempre, enfim, a gente tá sempre junto aí fazendo alguma arte. Seja sentando para beber ou para criar alguma ideia. Eu acredito que venha em breve aí algumas coisas que a gente vai trabalhar, não só comigo, mas com o Grilo, o Rogério Grilo, que é um cara que sempre está compondo também. E a gente tem esse projeto Cordas e Copos, né? Enfim, a gente está com algumas ideias que a gente está fazendo devagarinho. Estamos organizando. E eu finalizando, como eu falei, esse EP, aí a gente vai aproveitar algumas canções para fazer alguma coisa, fazer umas estripulias por aí, né? Eu Não pode, a imagino. cabeça não pode parar. Eu Eu e posso. ele estamos eu e ele estamos com essa ideia de fazer uma. Inclusive você falou desse amor e pela admiração da música do Sul e do Nordeste. Basicamente o Vai Quem Quer, ele é um EP basicamente com ritmos nordestinos. Tá bem uma coisa nordestina. Agora, recentemente eu fiz com parceria com um grande amigo, que é músico, que está aqui em Lençóis, já morou aqui e regressou nesse período né, de pandemia e Quando... tal, que é o Matias Schiani, que faz parte do Trotamundo. E a Exatamente. gente, assim, tendo esse contato sem poder tocar, e ele sempre me ajudando nas lives. Eu tô fazendo geralmente 2 lives por semana, assim, nesse formato, batendo papo com os amigos, mas eu faço, às vezes, uma musical, geralmente com algum tema, pegando assim, né? Já fiz a homenagem a Raul, já toquei música autoral, então a gente vai levando o barco, né? Eu tô Até acompanhando. nas musicais eu até tento pedir aí a conscientização da galera com uma espécie de chapéu virtual,
às vezes dá certo, às vezes não, mas a gente vai levando. Eu sempre falo, é para o mantimento e para um cordoamento, né? Não Para as é? coisas mais básicas diante desse momento que a gente está um pouco mais no aperto. Mas o Matias, a gente acabou compondo uma milonga, né? Que é justamente uma coisa que eu fui Um prestar mais ritmo. atenção com contato com essa galera do Sul. Ele me fala muito das milongas, dos ritmos que tem lá na região, não só da Argentina, mas também na região do Rio Grande do Sul. E aí a gente surgiu aí uma composição um dia aqui, chuvoso, aqui, eu e ele em casa aqui. A gente fez que eu tô querendo justamente produzir junto com o Juca, uma espécie de single. Então, as ideias vão aparecendo, vão sendo realizadas e a gente vai Vai fazendo as rolando. nossas estripulias aqui, aproveitando esse cenário aqui da Chapada, né? Devagarinho vai saindo aí. É Ó, basicamente isso. o poeta Adão Cunha, que eu falei agora há pouco, Sim, que eu entrou aqui. entrou aí agora, um grande abraço para o poeta Adão Cunha. Quem não conhece, segue ele lá. É Vou seguir. um grande poeta baiano, um grande poeta brasileiro, e é um cara que eu leio. Eu leio a poesia de Adão Cunha, eu gosto demais. Um Adão abraço. Cunha. Um abraço aí ao nosso amigo Adão Cunha. E aí, tô lhe explorando hoje, viu? Vamos de Não, poesia. faz parte, faz parte. Eu queria pedir um tempinho um pouco maior agora. Claro. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, eu tô meio fora do. Eu acho que uns 20 minutos para dar uma hora para encerrar a transmissão aqui do Instagram, que eles dão uma hora. Então, Se você eu quiser vou fazer ler. até uma hora, beleza. Eu quero fazer Mas uma pode leitura seguir rápida. também. Não, eu vou fazer o seguinte, é porque eu queria dividir isso aqui com vocês. Não dá para ser inteiro porque é longo, tá? Certo. É um cordel que eu escrevi há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, sobre uma história real da Chapada Diamantina que é pouco conhecida. E, inclusive, depois o pessoal pode pesquisar no Google, que eu acho que eu disponibilizei esse cordel. Eu acho até, inclusive, que uma entidade de juventude também compartilhou, eu acho que está na rede, que é João Requisado, o Cangaceiro Solitário. Ah, já ouvi falar no requisado. Peguei aqui um livro, que é um livro que eu publiquei há bastante tempo atrás, cordelizando o mundo todo. É um livro Legal. cordel. Eu ainda usava o nome Luar do Conselheiro, eu não estou usando já tem um tempo. Ah, é? Pô, Estou não usando o sabia. termo, porque, assim, eu estou usando o termo Luar Mendes porque eu comecei a escrever também em outros idiomas e comecei a falar com outras pessoas e buscar outros caminhos também. E Luar do Conselheiro é uma alcunha que eu ganhei em Uauá, né? E é Sim. referência a Antônio Conselheiro, de Canudos. Isso. De E Canudos. ficava assim, o nome não caía legal na tradução, não ficava, né? Não daria para entender, eu teria que explicar sempre, né? E eu sempre falo de Canudos, eu sempre vou falar de Canudos. E eu nunca vou Isso. deixar de ser conselheiro, né? Mas acabou que eu estou usando Luar Mendes, porque já é mais universal, né? Mais prático. Ah, eu não sabia desse detalhe. Inclusive tá aí, ó, fixado, convidado Luar do Conselheiro. Mas Mas eu não deixo de ser Luar do Conselheiro. Então, João Requisado, o Cangaceiro Solitário. Eu vou ler um trechinho do certo. início e um trechinho do final, só para vocês terem uma ideia, né? A Beleza, vamos história lá. dele é pouco conhecida. Ele era o único cangaceiro solitário da história. Ele lutou sozinho por mais de 6 anos contra as forças do Estado. Sozinho. Mais uma dessas histórias que só existem no sertão, que mostram a resistência, a injustiça e a opressão, pois o povo sertanejo só morre de arma na mão. Esse fato ocorreu como muitos no Nordeste, o povo sempre oprimido pela sede, fome e peste, na competição da vida o sertanejo leva ao teste. Na Serra da Cravada, na Chapada Diamantina, nasceu João Requisado, filho de Dona Vitalina, com seu Emídio Fortunato, estava escrito só assim. Tinha também 4 irmãos, unidos sem desengano. Eram eles Canuto, Ciro, Pedro e Feliciano. Mas eram suas 3 irmãs o ciúme desse mano. Eram Jovita, Jovelina e a doce Maria Isabel. Viviam uma vida pacata em seu pedacinho de céu, nas lavras diamantinas cumprindo remido papel. Jovita e Maria Isabel casaram com 2 garimpeiros, que viviam na penúria porque não tinham dinheiro, pois a escassez de diamante assolava o garimpo inteiro.
No dia 12 de abril do ano de 33, Jovita e seu marido desentenderam-se de uma vez, até bater nela ele bateu, a repara o que ele fez. Saiu correndo para a estiva e queixou-se a seu irmão. Estava agora anunciado a princípio de revolução, Requisado pegou ar e foi de ódio com razão. Após João Requisado só deixou passar um dia, a sexta-feira santa, dia de fé e alegria, mas no sábado de aleluia foi resolver a arrelia. No caminho para a estiva, já pertinho de Mosquito, Requisado encontrou num azar meio esquisito o cunhado rogaceando e começou o alarido. O bravo João Requisado partiu para o covarde cunhado, aplicou-lhe uma surra do jeito que está mandado, o cabra ruim ficou mole, ferido e desacordado. Ficou sabendo que o mesmo fazia o marido de Isabel, que ele também agredia a esposa de modo cruel, resolveu fazer visita para acabar com o escarcéu. Foi à casa da outra irmã e outro covarde encontrou. Antônio Altino Ferreira da Silva, com quem Isabel se casou. Estava com febre palustre, mas isso não adiantou. João Requisado quebrou o outro cunhado no pau, deixou feio e ensanguentado o corpo daquele animal, fraturou o braço esquerdo, deixando a cena fatal. E aí, o que acontece é que a polícia vai atrás de João Requisado e ele passa 6 anos escapulindo, escapando, e aí criaram-se, né, diversas lendas, ele virando árvore, ele virando pedra, e ele conseguia escapar dos policiais, das volantes policiais, de maneiras assim, estapafúrdias, desaparecia, né, levou tiro e tal. Então, assim, pessoal que não conhece, busca na internet a história de João Requisado, o cangaceiro solitário, e vocês com certeza vão achar lá. E é um cordel bacana para quem quer conhecer um pouco mais da cultura e da história da Chapada Diamantina, né? Pô, legal, cara. Muito bom. Se eu não me engano, eu acho que eu e Juca, a gente estava conversando sobre essa coisa de lençóis, chegou esse nome do João Requisado, e aí a gente chegou a perguntar a algumas pessoas aqui que não sabiam, enfim. É bacana mergulhar um pouco nesse universo aí, cara. Vou até procurar conhecer mais. Eu e Juca, a gente conversando recentemente, a gente chegou até o nome dele. O João Requisado, ele está enterrado em Barra do Mendes, né? Barra do Mendes. Nessa época aí da história, a queixa na delegacia foi dada justamente em Lençóis. Né? Então, se existe, provavelmente existe, né, um arquivo aí e tal, provavelmente... É um documento histórico, para provar. É bem interessante fazer esse levantamento aí. É verdade. Sem contar talvez que seja o mais famoso, o Coronel Horácio de Matos, né? Que já tem muitas histórias de lendas, né, dele em relação à Coluna Prestes, em relação às disputas aqui na região da Chapada, em relação à questão da relação dele com o Estado, de que ele acabou sendo morto em Salvador. Com o cangaço também, né? Com o cangaço. Tem muita história, pô. Como eu estava falando no início aqui. Tem muita história, algumas lendas, algumas coisas que são interessantes. Aquela coisa que costumam dizer aqui, que cada estrela que tem no céu tem um diamante na terra. Inclusive Sim. as histórias relacionadas até à ufologia em relação aos garimpeiros. Porra, tem muita coisa curiosa. Exatamente. Eu volto a dizer, Lençóis e talvez as outras cidades da Chapada Diamantina tem suas histórias, tem sua beleza, tem sua cultura. E as pessoas não tem só cachoeira, cara. Né, tem essas cachoeiras, esses lugares que as pessoas ficam deslumbradas, era justamente o cenário natural dessa galera que estava trabalhando duro aí nas serras, né? E que abriram os caminhos para hoje os guias poderem levar essas pessoas, né? Ou seja, é bom você se inteirar. Eu acho que esse papo da gente aqui me fez até me dar um clique de tentar me aprofundar e tentar conhecer um pouco mais. Eu me sinto até na obrigação como morador daqui, né? E já que as pessoas, pelo menos a maioria, acho que tem um carinho aqui por mim, a gente se sente como cidadão aqui, de viver na Chapada. Cachaça, eu não conheço ninguém que não goste de... Não sei, né, velho? Não conheço. Às vezes que não gosta. Não conheço ninguém. Né? Porra. Eu fico feliz, né, de poder ser sinônimo de amizade, de alegria, né? Eu acho que a intenção é essa. Agora, é isso. Eu me sinto na obrigação de mergulhar nesse universo, né? De repente, alguém de fora perguntar algumas histórias e eu poder passar isso à frente, né? Mais do que isso, Cachaça. A cultura da Chapada Diamantina,
a cultura do Nordeste brasileiro de uma maneira geral, né? Mas a cultura da Chapada Diamantina em específico, ela é um berço, ela é uma fonte inesgotável de inspiração. É Então, verdade, assim, é você verdade. conhecer a lenda, as histórias, não só do garimpo, mas o que veio antes, a questão dos indígenas, a questão, né? E aí Isso, vem o garimpo, e aí toda a revolução que o garimpo traz, e todo esse processo, e a questão do negro escravizado, que vai para o garimpo, e aí cria uma religião, ou fundamenta uma religião, ou fortalece uma religião, porque a gente sabe que essas religiões, elas nasceram no Brasil, elas nasceram na Bahia, né? Os antropólogos dizem que elas não vieram da África, né? Os elementos, sim, vieram da África. Então, assim, é uma religião, uma coisa, uma cultura nossa, específica, né? A coisa dos caboclos aí do Jaré, a coisa do caldo do de molé, Jaré. né? Do samba É, de roça, é, né? Essa é a coisa é, da ponte, né? Que a imagem do Senhor dos Passos tem que atravessar a ponte, senão a serpente desencanta embaixo e aí Lençóis se destrói, né, em água e tal, uma grande tromba d'água. Essas lendas, esse folclore, isso fortalece justamente essa questão da inspiração para a poesia, para a música, né, para o pô, é cinema. muita coisa. Eu lembro que você chegou a. Eu não sei se chegou a concluir alguma canção que fazia referência ao caldo de Molé. É o que você E mencionou com o Ramiro, né? E várias foi coisas. essa Inclusive, canção. eu já tive umas duas oportunidades de experimentar e acabou acontecendo alguma coisa que deu. Uma vez foi até lá no Remanso. Aí falaram Caldo assim: de olha, tem um molé. caldo de molé ali. Aí eu fui correndo para experimentar, falei, ah, já acabou. Aí eu, O caramba, caldo velho. de molé, para quem não sabe, o molé, ele é um peixinho que só Um existe na peixinho. Chapada Diamantina. Ele é um bagrezinho, né? Que só Isso, existe na região da Chapada Diamantina, assim como diversas outras espécies são endêmicas de lá, né? E aí se exatamente. É, faz um caldo. E tem uma história de um samba, né? E tem a piada sim. que diz que se você tomar 3 caldos de molé, você faz 3 filhos, né? É Tem que ele é essa. bastante afrodisíaco, né? É, tem essa história de ser afrodisíaco. Então eu É. fiz, foi justamente essa coisa do caldo de molé que eu fiz a ideia do samba. Ele diz: eu ouvi de um caboclo jaré que eu não precisava nem me defender. Cabra forte só precisa de fé, não precisa nem caldo de molé. Padroeiro atravessa como nós a ponte que une e separa lençóis. No dia que não atravessar, a serpente encantada vai desencantar. E aí vai, né? Essa música Muito bom, cara. vai ser Massa. trabalhada por um grande cantador e violeiro, meu amigo, meu irmão, Ah, Arquimedes Nascimento, lá de Valente, da região bacana. Cisaleira. Está trabalhando aos Legal. pouquinhos com a música aí. Já já a gente vai estar lançando ela aí. Eu ia te fazer um pedido de você recitar alguma coisa daquelas que você recitava muito no Palavras. Ficou na memória e no coração. E você faz referência à Guerra de Canudos, né? Eu ia te fazer esse pedido aí, de fazer essa poesia, antes da gente se despedir aqui. Pronto, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um trecho, né? Porque ele é... Bom, eu vou tentar fazer ele, né? Ele não é tão longo assim. Pronto. Vamos lá. É um poema do Ivanildo Villanova, que é o mesmo autor do Nordeste Independente, que foi gravado por Elba Ramalho, né? Na época da ditadura militar, teve até a questão da proibição. E esse grande repentista diz o seguinte: num profundo deserto sem ter fonte, já surgiu um regime igualitário, onde o justo, já sexagenário, fez erguer a cidade Belo Monte, para então vislumbrar num horizonte sem maldade, sem crime, sem dinheiro, sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro, mas foi morto e tomado por selvagem. A história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Maceté, Uauá, Paraguaçu, Caatinga, Facheiro, Mororó, Cambaio, Caipã, Cocorobó, Monte Santo, Favela e Trajibu. Beatinho, Abade, Pajeú, Vila Nova, Brandão e Fogueteiro, Macambira, Lalau e o Cineiro, Timóteo, lendário personagem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Só o rio Vaza-Barris, tão solitário, vive lá como um símbolo e uma prova de Canudos, igreja velha e nova, linda, negra, trincheira e santuário. Malassombro de latifundiário, coronel poderoso e fazendeiro, houve mesmo esse reino alvissareiro ao qual muitos tomaram por miragem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Quase 10.000 soldados de elite, 4 bons generais lhe dando apoio, de faca, arsenal, boia, comboio, com 18 canhões e dinamite.
numa guerra civil sem ter limite, não um simples conflito passageiro, era brasileiro matando brasileiro e os vencidos mostrando mais linhagem. A história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Foi a luta da foice e do fuzil, o facão enfrentando a artilharia, uma mancha no nome da Bahia, uma nódoa na honra do Brasil. Mas talvez que para o ano de 2000, esse grande Nordeste brasileiro seja outra Canudos por inteiro, com mais gente, mais armas e mais coragem, e a história fará uma homenagem à figura de Santo Antônio Conselheiro. Salve Canudos! Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Deu até uma arrupiadazinha aqui. Massa, velho. Oh! Santo Antônio Conselheiro. Canudos não se rendeu. O termo Canudos não se rendeu, ele é mais profundo do que parece. Canudos não se rendeu até hoje. É. E aí, enquanto você recitava, a gente imagina toda essa onda. E me fez lembrar uma oportunidade que eu tive na época com uns colegas de faculdade. Eu não concluí o curso, mas estudei uma certa época um curso de História na Católica, e eu fui com a galera lá, não só de estudantes de História, mas de Filosofia e Geografia, uma experiência muito massa. A boêmia também, né, muito louca, mas também nessa coisa da história, em Canudos. Você sabe que eu fiz História na Católica, né, no tempo. Eu acho que a gente, infelizmente, não fez na mesma época, né? Senão a gente já tinha feito umas estrepulias juntos. Já. E aí, eu fui na História, o professor Fábio Paes, Sérgio Guerra, né? Sim, foi meu professor também, Fábio Paes, Sérgio Guerra. Ah, o Sérgio Guerra estava com a gente. Sim, Sérgio Guerra é um homem maravilhoso. Inclusive... É uma figura, cara. Ele é um homem maravilhoso, o caráter, a figura, a personalidade. Sim. E é um poeta magnífico. Inclusive, vai estar fazendo parte da antologia Bar dos Baianos, que está sendo realizada pela Cogito Editora. Né, o Adão Cunha tá aí e tal, tem uma galera também. E o Sérgio Guerra também vai estar participando dessa antologia aí, Bar dos Baianos. Sérgio Guerra é uma grande figura, cara. É um cara que marcou. E a gente às vezes tomava umas cachaças ali em frente, no saudoso Molu. Que eu não sei se existe ainda, ali na Federação, em frente à faculdade, né? Existe. As aulas extras eram ali, na verdade, né? Claro, mas melhor. Com alguns professores, porra. E aí, enfim, é muita história, é muita coisa. E nessa ocasião da viagem, ele estava lá. Eu acho engraçado que quando a gente visitou alguns lugares de combate, que foi feito na época, claro, ele falava, né? E às vezes tinha umas meninas que ficavam com o caderno anotando, ele inventava umas coisas, tá? Aí fazia assim pra mim, olha, tá vendo essa pedra aqui, ó? O Antônio Conselheiro usava pra fazer a barba. Aí a menina ia lá, anotava, ele olhava assim pra mim, fazia. Sérgio Guerra. Ele é uma figura, cara. A aula dele também em si, né? Uma vez ele falou isso na aula, o pessoal ficou assim perplexo. Ele falou, cachaça, vamos fazer uma degustação na aula. Traga uma cachaça boa, eu trago lá de casa uma que eu conheço, não sei da onde. Você traz a sua aí, da sua região. A gente vai provar aqui as cachaças, vamos falar, a gente vai aqui. E aí eu falei, pô, vamos fazer uma degustação ao vivo. Aí começou aquela brincadeira, enfim, ele é um cara... Uma figura, cara. E aí você recitou... Eu já tive a honra de cozinhar para ele. Pô, né? que bacana. Sim. É outro prazer que eu tenho enorme. Eu tive o prazer de cozinhar para ele e para uma galera. Era um coletivo, né? Coletivo Estopim, na época. Uma galera de esquerda, uma galera progressista. Muito bacana. Porra, eu tive a honra de cozinhar para... Bom, ele gostou da comida, né? Então... Tá valendo. E agora você me fez lembrar outra coisa que eu vou te perguntar aqui. Você falou que uma vez que ia lançar um livro da cozinha do poeta, que era justamente as suas receitas. Foi lançado. Ah, bacana, cara. Que era justamente as suas receitas, né? Exatamente. São receitas criadas por mim, principalmente numa época em que eu estava aqui cuidando do meu avô também. Eu tinha que cozinhar. E tinha que cozinhar para meu avô, especialmente falando, né? E aí, assim, eu comecei a adaptar algumas coisas, a pensar umas coisas dentro do que ele gostava. Que era a gastronomia do norte da Espanha, galega, né? Olha, desculpe te interromper. Vai encerrar aqui. Faltam menos de 10 segundos. Eu vou voltar novamente para a gente finalizar o nosso papo. Viu? Fechado. Fica aí que eu vou voltar novamente. Tá certo. Valeu aí.